Bota assim, mais ou menos assim, no catolicismo, não estou pregando placa de igreja, né, religião, mas eles pregam, né, meus irmãos? Mas aí eles não falam que a gente tem que nascer de novo, porque não adianta, meus irmãos. Eu vim aqui para esse culto aqui, aí aqui, eu ir para a igreja, aí eu pregar, e quando eu sair da igreja eu ir lá para o bar, beber ou para a festa. Então, aquilo não está certo. Nós temos que nascer de novo, mas tem que nascer, beber a água da vida e seguir a Jesus. Nascer de novo é aceitar Jesus, é nascer de novo e seguir a Jesus. Porque lá em Apocalipse 1, verso 8, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então eu sou. Então não adianta nós querer seguir outra pessoa. E lá em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que seguir Jesus. Mas Nicodemos, ele achava que ele era inteligente. Quando ele foi ter com Jesus, eu acho que ele ficou um pouco desconfiado. É um pensa em mim, não está na Bíblia. E ele pensou assim: eu vou conversar com Jesus à noite. E assim ele fez, ele foi à noite. Aí Jesus falou para ele, o que Jesus está falando aqui, né? Sei que és mestre, sei que és mestre, e ensina, você ensina, mas é necessário que nasça de novo. Então Jesus tirou Nicodemo de tempo, disse que ele estava ensinando mesmo, mas ali não adiantava, porque ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos, aí ele pensou que nascer de novo, ele teria que voltar ao ventre da mãe, igual ele falou aqui, né? Ele disse: então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. Aí, irmãos, aí está a pergunta, né? Para nós nascer de novo, não precisa nós voltar ao ventre da nossa mãe. Nicodemos pensou assim, de um jeito, para nós nascer de novo, nós temos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que aceitar Jesus, nascer de novo é aceitar Jesus, é viver andando com Jesus, é se afastar das coisas que não são do agrado de Deus, que nem diz o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como aves plantadas junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Então, para nós nascer de novo, nós tem que afastar da roda dos escarnecedores. Eu trabalho em São Pedro do Piauí, perto de um bar do lado, outro lado, outro do outro. Eu passo ali, irmão, bom dia todo mundo aí. Se tiver algum irmão, cumprimento para a paz do Senhor. Às vezes um irmão que está por ali por perto. Aí ele chama, graças a Deus, ele chama de pastor, profetizando na minha vida. Esse pastor, rapaz, como é que tá? Senta aqui um pouquinho, toma aqui um refrigerante aqui. Aí quando eles me oferecem bebida, eu penso: paga um refrigerante para mim aí, meus amigos, meus clientes do interior, que eu trabalho em São Pedro há muitos anos, né? Então Nicodemos, ele achava que ele ensinando isso aqui, que ele ensinando o povo, ele achava que ele era igual a Jesus, ou até mesmo mais que Jesus, né? Ele disse que, tanto que ele desconfiou e perguntou a Jesus se ele tinha que nascer de novo. Jesus disse: aquele que não nascer da água, não beber da água da vida, não nascer do Espírito, não é nascido do Espírito, não, esse não pode ver o reino de Deus. Aquele que faz os sinais que Nicodemo fazia sem Jesus, é ao contrário, ele não vê o reino de Deus, né? Aí nós temos que ter muito cuidado também nos pecados, né, irmão? Nós temos que ter muito cuidado nos pecados, né? João 3,16 diz, Romanos 12,19, não, Mateus 20, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí nós temos que ter muito pecado. Eu sei como é que eu vivo a minha situação, mas Deus sabe como é que eu estou lutando aí para me alcançar o que Deus tem para mim, né, meu irmão? Deus sabe o que é que eu vivo fazendo nas madrugadas, nas noites, o que é que eu vivo, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que dentro de um ano eu escrevi mais de 2.000 folhas de papel sem pauta, não é brincadeira. Eu fiz um livro dentro da Bíblia, eu gastei só no livro mais de 600 folhas, né, meus irmãos? E aquilo é tudo à noite. Eu trabalho de dia à tarde, quando eu chego é 2 horas da tarde, quando eu vou almoçar, durmo com cochilinho 5 horas, já quase já tenho que ir na rua, tenho que ir para a igreja, e eu tomo muito cuidado. Mas todo dia eu estou fazendo algo para agradar a Deus. Eu vou com caixa de papelão assim, cheia de papel sem pauta escrevido.
não é brincadeira, graças a Deus, Deus me deu 116 hinos da minha autoria. Está tudo voz e violão, tem 37 gravados, eu tenho mais de 400 versos, tudo eu comecei escrevendo. Hoje não, eu faço um verso improvisado aqui com 4, 5 pessoas que Deus me deu o dom. Mas eu escrevi tanto de eu chegar a ficar um pouco perturbado da minha cabeça, meu irmão, mas foi para Deus, e hoje Deus me aliviou. Esse ano eu estou somente escrevendo, fazendo uma composição nos dias especiais, Dia das Mães, fiz 2 músicas de homenagem à mãe, verso, né? E então Deus tem me honrado. Aí, então está aqui, Nicodemos suplicou com Jesus. Então nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo, beber da água da vida, seguir a Jesus. E Jesus diz que se nós não for dignos de carregar a nossa cruz, nós temos que carregar, nós não prestamos para seguir. Nós não somos dignos de seguir Jesus também. Primeiro nós temos que carregar a cruz. Aí muitas vezes a pessoa diz: irmãos, por que é que você é crente e passa por isso tudo aí, rapaz? Por tantas humilhações nessa feira aqui. Passa por tudo quando é ruim a humilhação, as pessoas lhe humilhando. Eu digo: rapaz, é porque eu não sou melhor do que Jesus. Jesus disse: lá no mundo nós tereis aflições, então, mas Jesus disse também: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. E outra coisa, nós também temos que, eu já corri atrás do recurso, por muitas vezes no Pará, em Araguaína, Tocantins, 10 anos, fui um microempresário, com muitos transportes, 6 transportes, e atacadão aí de todo mundo. Seu Zé Hilton mesmo, aquele pastor daqui, se lembra quando eu encostava a caminhonete de frente do mercado de São Geraldo do Araguaia, entregando no atacado. Fornecia a cidade pequena ao redor de Araguaína tudinho, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha bebido da água da vida, eu blasfemava contra Jesus. E o pastor, um irmão dizia bem assim: eita, tucunarezão, quando Jesus te pegar, eu dizia bem assim: rapaz, eu vou dar meu dinheiro para pastor andar bufando ar-condicionado, licença da palavra, de carro novo. Ou não, meu irmão, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Deus permitiu que o Satanás fez uma reviravolta, que dentro de 60 dias eu me achei em São Paulo, trabalhando no esgoto, assim, no esgoto lá, e os pessoal usavam o banheiro lá em cima, dava descarga, saía fumaça, até lá em cima deu. Dentro de 60 dias foi destruído o que eu ganhei em 10 anos em Araguaína. Mas quando eu fui para São Paulo, ainda fui para as farras e bebedeira, levei ainda muito dinheiro, levei um carro, uma moto. Lá fui para as farras e bebedeira, mas aquilo é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, meu irmão, não gosto nem de pensar no tanto de livramento que Deus me deu em São Paulo. Deus me deu tanto livramento. Eu saí com uma festa longe e voltava de madrugada, sozinho. Uma vez tinha 4 caras em cima de uma ponte. Eu, meu Deus, para chegar na firma lá. Aí quando foi a segunda, aí eu voltei para o Parazão. Eu disse: aqui não dá para mim, voltei para o Parazão. Quando cheguei em São Geraldo do Araguaia, fui trabalhar em São Geraldo do Araguaia. Aí comecei, irmãos. Já trouxe o Ronaldo, meu irmão, né, na época. Eu trouxe ele de São Paulo, ele estava lá separado da mulher, muito ruim, magro, seco. Chega: rapaz, vamos trabalhar em São Geraldo. Levei ele para São Geraldo. Tinha passado aqui no Piauí, tinha deixado meu rapazinho na casa do meu pai aí. Esse mora em Porto Nacional hoje, voltei para o Pará. Aí eu não ia para os cultos não, pastor, mas quando eu passava em São Geraldo, eu pegava R$10 e dizia: olha a idade, a oferta do pastor aí. Pastor, toma aqui uma oferta. Eu fui andando, até quando foi um dia, eu estava passando por uma situação muito difícil, em termos de separação, minha condição financeira lá embaixo. Aí eu disse: um homem muito sabido lá em Xanduá, Tocantins, disse que revelava tudo. Aí eu falei com um patrão meu, eu comecei a trabalhar mais ele vendendo relógio, e ele disse que assim, eu disse: Ferreira, me leva naquele homem lá de Xanduá, disse que é muito sabido. Ele disse: rapaz, pôs muito aqui na moto. Ele me levou na casa do pastor, que é irmão do pastor, amigo do pastor Zé também, pastor da Madeireira. Aí ele orou por mim, irmão. Naquela noite eu dormi aliviado, mas aí não dei muito crédito, ainda dei umas voltinhas nas festas. Mas quando foi um dia, eu me vi perturbado, entrei na Deus Amor 3 horas da tarde e me ajoelhei e pedi oração. E outra vez eu me ajoelhei 3 horas da manhã e ajoelhei e disse: meu Deus, se tu existe, tu me tira desse sofrimento, meu Deus, se tu existe. Quando foi poucos dias, eu já estava cantando nas bandas do mundo, tinha umas 4 bandas de forró, que o pastor Feito conhece tudo lá, o pastor Zé Hilton. Eu cantava nessas bandas de forró. Quando foi um dia, esse mesmo pastor da serraria disse: irmão, você canta bem, rapaz, vamos cantar na igreja, rapaz. Eu disse: rapaz, mas eu gosto de cantar um forrozinho, rapaz, na igreja tem uns forrozinhos falando de Jesus. Pouco dia eu estava com 4 festas marcadas para mim, morreu 3 músicos amigos meus em seguida, que nós tocávamos juntos. Eu fiz até no verso da minha história, fiz 2 músicas envolvendo essa história, né? Morreu 3 músicos amigos meus. Aí eu aceitei Jesus no culto de alívio, eu bebi a água da vida, aceitei Jesus. Aí daí para cá, meus irmãos, daí para cá a provação foi grande, mas eu aceitei Jesus.
Aí parei de ir para as festas, parei de gastar. Com 4 anos eu estava com 2 lojas de novo em São Geraldo do Araguaia. Até em 2014 eu estava com 2 lojas, uma em Xambiola de São Geraldo, 2 carros, 2 motos, quando vinha no pasto. Quando veio o desânimo, pastor, meus filhos, fui culpado por um filho meu. Eu aceitei Jesus junto com ele, poucos dias eu saí e meu filho ficou. Ele dizia, pai, vamos, eu não ia. Aí quando eu resolvi ir, aí ele não foi mais. Ele viciou em jogo e o outro em droga. E aí quebraram minhas pernas naquele tempo. Voltei para a lona de novo. Foi 3 quedas em seguida. Vim para cá, para Água Branca, deixei uma parte das coisas com meu filho que trabalhou mais. Quase que um dos meus filhos é viciado em droga me mata, só não me matou porque Deus não deixou. Só porque Deus não deixou, porque ele tem mais força que eu, que ele é maior que eu e muito, é um homem novo, tem força demais. Então, aí, gente, eu fui se achegando, aí muitas vezes a pessoa está brincando com Deus, pastora, mas o pagamento vem. Eu brinquei, cheguei a brincar com Deus, eu não tenho vergonha de dizer isso, irmão, mas eu fiz há certos tempos para cá, certos anos para cá, eu fiz um voto concreto com meu Deus, que eu não brinco mais com Deus. Eu sei como é que eu estou vivendo, mas eu não brinco mais com Deus, irmão. Se for para mim passar do que eu estou, das coisas erradas do mundo, eu quero que Deus me tire. Se for para me desmanchar esse trabalho que eu fiz todinho, 2 anos aí escrevendo de madrugada, dia e noite, teve dia de domingo de eu escrever 12 horas num dia. Eu escrevi 12 horas, de 2 às 6 e de 2 às 6 de novo da tarde. Não, foi 12 horas que eu escrevi no dia, de 2 às 6, de 8 às 12, e peguei de 2 às 6 de novo escrevendo para fazer o meu zinho. Então eu tive que beber água da vida, mas aí agora foi. Aí eu retornei para Jesus, quem orou, eu me reconciliando foi o pastor lá da Assembleia de Deus, ou da Assembleia de Deus, não, da Igreja Shaddai, muito conhecido também do pastor Alfredo, pastor Verônico, que orou reconciliando. Aí daí para cá eu venho as quedas. Quando tem algum problema eu me afasto, não gosto muito de contenda, não gosto assim muito de conversa, e assim eu venho trazendo. Então Nicodemos pensava que ensinar que ele era o mestre, que ele sabia mais que Jesus. Aí Jesus disse, você tem que nascer de novo. E Nicodemos ficou parado. Aí aqui eu não li o resto do texto, não interpreto se Nicodemos aceitou Jesus ou não. Porque lá no endemoniado Gadareno, quando ele se deu com Jesus, que Jesus orou, quando Jesus expulsou, ele já aceitou Jesus, já foi seguir Jesus. Eu não sei profundamente nessa história se Nicodemos foi seguir Jesus, eu não sei, né? Foi, pastor? A senhora sabe dizer ou não? Se Nicodemos foi seguir Jesus, eu nunca vi falar assim nas pregações, eu tenho vontade de ler, de estudar essa história. Então nós temos que viver para Jesus, aceitar Jesus, nós temos que ser amigos, nós temos que ser amados irmãos dos nossos queridos amados irmãos. Nós não somos melhor do que ninguém, não adianta nós dizer que somos melhor, não adianta dizer que eu sou melhor do que meu irmão, que eu sou mais santo que meu irmão, porque Isaías 65, versículo 5, está dizendo que todo aquele que se acha mais santo que seu irmão, se torna como uma fumaça ardente nas narinas de Deus. Irmão, a minha pregação é pouca, as minhas palavras são poucas para pregar, eu sou mais lá dentro da Bíblia, mas tem muita história. Nós também, nós temos que ter muita fé, nós temos que ter fé que nós vamos alcançar o nosso objetivo. E nós temos que orar e jejuar dia e noite para que nós não caia em tentação, porque os pratos vêm bem feitinhos que o Satanás prepara para nós. Irmãos, já prepararam tanto prato para mim cair, que eu está repreendido em nome de Jesus. Quando eu conheci a Francilene, prepararam muito prato para mim cair. Eu digo, olha, minha mulher é aquela. Minha mulher é aquela. Eu, se for de eu cair do lado da minha esposa hoje, eu digo aqui perante o altar de Deus, e já digo nas redes sociais, eu quero que Deus me tire. Eu não quero desmanchar o que eu fiz, eu quero melhorar a minha situação conjugal, e quero melhorar cada dia mais com Jesus, e abençoar um pouco que eu ganho, abençoar a obra, né? Semana mesmo eu mandei uma caixa dessa para Teresina, para um rapaz lá, que é filho da minha esposa, para ele ouvir o hino lá, e eu tenho feito alguma coisa para as igrejas. Eu digo, meu Deus, eu não quero recurso, eu fiz o hino rico ou pobre, falando no recurso, que não adianta, meu irmão, não adianta. O recurso muitas vezes tira você da presença de Deus. Porque é que muitos ricos não seguram na presença de Deus? É porque eles
eles têm tudo na mão, eles têm tudo, igual o Jó tinha tudo, né? Mas tem muita vez, irmão, que nós passamos por situação difícil, não é porque é por causa de pecado, não. É porque Deus, às vezes, prova você para saber se você está com ele mesmo, igual Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. Não foi porque Jó pecou, foi para provar a fé de Jó. Como Jó ficou sem nada, perdeu tudo e depois Deus retribuiu, mas Jó não negou a Deus, também não quero negar meu Deus, viu? Então eu deixo só essa pequena reflexão aqui, e Nicodemos, eu vou estudar essa história dele para saber se ele foi seguir Jesus ou não, mas ele pensava que era mestre, mas ele não era nada. Igualmente uma irmã disse: irmã, eu fui católica, e aí, irmã, o padre, aí eu saí, depois eu fui ser evangélica, aí o padre, um dia eu topei com ele, conversando com ele, aí eu perguntei para ele: padre, e a irmã fala de São Pedro para mim, esse dia eu mostrei para o Júnior, ela disse: padre, por que é que os católicos não levam a Bíblia para a igreja? Por que é que também, quando você não leu o Salmo 115 lá,